Ótima tarde, queridos irmãos. Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Sou Lucas Santos e estarei guiando nossas reflexões de hoje com o tema O Perdão Necessário. Vamos parar alguns instantes com nossos afazeres da matéria e relaxar o corpo físico, acalmar a respiração, fechar os olhos por alguns instantes, recordando da figura de Jesus, para conectarmos com a espiritualidade amiga, a fim de que ela nos forneça as melhores condições de raciocínio nestes momentos que passaremos juntos. Com gratidão, iniciamos o programa pedindo ao Pai a presença amiga. Pai dos céus, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. Dê-nos hoje parte do pão, perdoe nossas ofensas e dívidas, na medida que perdoamos nossos ofensores e devedores. Não nos deixe a sós ante a provação, pois dessa forma nos livra do mal. Como sempre gosto de fazer, meus amigos, vamos começar do início. O que é o perdão? Quando pesquisamos no dicionário, temos perdão como a remissão de pena, de ofensa ou de dívida. Remissão é a indulgência, a compaixão, o abster-se de algo, nesse caso, de cobrar. Quando falamos no âmbito jurídico, onde há um número específico de homens com o poder legal de fornecer pena a outrem, nós vemos acontecer por vezes o perdão da pena, deixando de cobrar a pessoa por determinado ato, se as análises demonstrarem ser este o justo. Já na ofensa, que é de caráter mais geral, pois desde que haja uma pessoa, pode haver o sentimento de ofensa, mesmo sendo de nós para nós mesmos. Quando colocamos duas pessoas, pode surgir esse sentimento de algo que a outra pessoa fez ou falou, e quanto maior o número de pessoas, mais risco tem deste sentimento ocorrer. Então, alguém fala algo e eu me sinto ofendido, logo posso aplicar o perdão, ou seja, me abster de cobrar aquela ofensa da pessoa. A dívida também é muito comum, que pode ser de dinheiro ou até mesmo de promessa. Alguém promete algo e não cumpre, logo podemos perdoar, deixar de cobrar a quantia monetária ou o prometido. Trataremos mais especificamente da ofensa, porque se pensarmos bem, toda vez que nos sentimos em uma situação de ter que cobrar, de revolta, vem do sentimento de ofensa, sentimento gerado em nós mesmos. A causa pode ser justa ou absurda, como vemos em muitos casos. Você cumprimenta a pessoa todas as vezes que a vê na rua. Um dia que está com mais pressa e passa sem perceber a presença dela, tem gente que se sente ofendida, ou seja, uma causa absurda, não há motivo aparente para tal sentimento. Entendido isto, podemos dizer que a necessidade do perdão está ligada ao nosso sentimento de ofensa. Simplificando com o exemplo anterior, a pessoa que não se sentiu ofendida por não ser percebida na rua não precisa perdoar, já a outra, sim. Levando esse pensamento mais a fundo, podemos dizer que não precisamos pedir perdão a Deus, porque Ele não se sente ofendido nunca, logo não tem o que perdoar. Pedir perdão a Deus é uma tentativa nossa de auto-perdão, que muitas vezes funciona, mas que é descartável quando compreendemos este pensamento. Afinal, como se ofende algo perfeito? Nós costumamos nos sentir ofendidos aonde temos um problema não resolvido. Não tem como ofender um rico chamando de pobre. Não tem como ofender um sábio chamando de ignorante. Não tem como ofender um justo o chamando de hipócrita, porque eles conhecem a sua situação. Agora experimente ofender alguém que se sente sozinho, alguém orgulhoso,
alguém invejoso, tocando nas feridas específicas, e veja a explosão que ocorre. E digo isto não para olharmos para fora, porque quando nós nos ofendemos, há problemas em nós naquela área para resolvermos. Jesus, simples criatura de Deus como nós outros, já não se sente ofendido e deixou isso claro para nós na fala final: perdoe-os, Pai, eles não sabem o que fazem, nos mostrando um outro ponto, que é a causa justa do sentimento de ofensa, ou seja, podemos realmente ser ofendidos e gravemente por vezes, como foi Jesus, mas que demonstrem perfeição no outro e não em nós. Compreendendo isto, aplicamos o perdão, que é a indulgência, a compaixão, o abster-nos de cobrar, e isto não sugere falta de justiça, senão estaríamos indo contra uma fala importantíssima do Mestre: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O abster-nos de cobrar é com as próprias mãos, porque se insistirmos em cobrar por nós mesmos, estaremos caindo em erro grave, devido ao conhecimento de que a vingança é sempre injusta. Sempre que buscamos tal ato de penalizar quem gerou em nós o sentimento de ofensa, essa pena tende a ser bem maior do que o que de fato seria justo. Por isso, devemos sempre recorrer à justiça dos homens, onde um terceiro especializado precisa analisar o caso, ou à justiça de Deus, que é bem mais justa que a dos homens, pois enxerga mais detalhes do que nós. Mas afinal, por que é tão necessário fornecermos o perdão? Porque quando ficamos com o sentimento de ofensa guardado em nós, vamos alimentando-o pouco a pouco, até que se transforme em mágoa. Mágoa é mancha, mácula, e quando permitimos chegar nesse estágio, surgem uma série de complicadores em nossas vidas, que vão de ansiedade, falta de atenção, desânimo, até a problemas de saúde, simples ou mais graves no médio a longo prazo. Isto devido à atividade da energia. Não existe energia parada no universo. Se conseguimos manter o sentimento de ofensa e até mesmo a mágoa, é porque estamos os alimentando. Mas como? Ora, com o pensamento, com a lembrança recorrente. Daí o tão falado perdão com esquecimento. Não o esquecimento total, porque seria um estado patológico, como a amnésia, o Alzheimer ou outros, mas no sentido de parar de alimentar essa energia que foi gerada, e ela naturalmente vai desaparecer. Essa questão de guardar mágoa é tão séria que vou contar uma história de Chico Xavier para ilustrar o quanto pode nos prejudicar. Chico, como sabemos, era um homem muito simples, dispunha de pouco recurso financeiro, dispunha de pouco tempo para si mesmo, pois doava todo o seu tempo ao trabalho nos setores públicos, de onde retirava seu salário, ao trabalho ao semelhante, servindo quanto podia, e ao trabalho mediúnico que realizava. Mas, mesmo com todo esse aperto, ele tinha um cachorro muito querido, e diariamente, com o pouco tempo que tinha, ele tratava desse cachorro com imenso amor. Até que uma senhora, vendo a situação apertada de Chico, que chegava cansado muitas vezes e ainda ter que cuidar daquele animalzinho, vem em sua mente uma solução: matar o cachorro, para que ambos, Chico e o cachorro, deixassem de sofrer. Chico era muito pacífico, portanto nada fez. Passou o tempo e aparece Emmanuel, dizendo em tom sério que precisava conversar, e então lhe esclarece: Chico, há em seu peito, em torno do coração, uma nuvem de mágoa, e essa nuvem está atrapalhando os trabalhos mediúnicos. Os mentores estão tendo dificuldade em se aproximar.
pois você está se afastando deles devido a esse sentimento. Chico pergunta: mas o que faço? Emmanuel diz: descubra o presente que aquela senhora mais quer ganhar. Compre e a entregue. Chico diz: ela me ofende e eu quem devo dar o presente? Emmanuel diz que é recomendação de Jesus e Chico aceita. Vai o detetive Chico Xavier em busca de descobrir o que ela queria e chega na conclusão de ser uma máquina de costura. Providencia o instrumento, mesmo com a dificuldade financeira que possuía, e apresenteia. No momento que a senhora recebe o presente, as energias geradas pela felicidade dela vão até o peito de Chico Xavier e desfazem a nuvem de mágoa que ele estava alimentando. Essa foi uma solução de milhares existentes, como por exemplo, tem situações que é necessário perdoar de longe, apenas orando e desejando o bem, pela impossibilidade de aproximação. Tem situações que é melhor conversar para esclarecer as coisas. É preciso explicar para não sairmos dando presentes a todos que nos ofendem, mas usar isto de inspiração e buscar o entendimento que é para fazermos o necessário para nos livrar da mágoa, o necessário para retornarmos à harmonia interior e à harmonia com nossos irmãos. Fica a pergunta: depois disso, Chico Xavier esqueceu do ocorrido? Evidentemente que não, mas com certeza lembrará com mais leveza e compaixão pela senhora, que por ignorância cometeu tal ato e não com a intenção de ferir alguém. Se almeja uma vida leve, saudável, com boas companhias, o perdão é necessário. É muito fácil amar pessoas que residem do outro lado do mundo, pois está fora do raio das imperfeições delas. Precisamos amar aquele que está próximo, afinal, também carecemos de amor, mesmo com nossas imperfeições, e o perdão é só uma das infinitas formas de demonstrar esse amor. Façamos uma prece final, que é uma prece de perdão de Allan Kardec. Podem dirigir a prece para quem acharem conveniente, apenas trocando o outrem que direi pelo nome do indivíduo e o sentimento sincero. Meu Deus, perdoa a outrem o mal que me fez e o que me quis fazer. Como desejo me perdoes, e também ele me perdoe as faltas que eu haja cometido. Se colocaste no meu caminho, como prova para mim, faça-se a tua vontade. Livra-me, ó meu Deus, da ideia de o maldizer e de todo desejo malévolo contra ele. Faze que jamais me alegre com as desgraças que lhe cheguem, nem me desgoste com os bens que lhe poderão ser concedidos, a fim de não macular minha alma por pensamentos indignos de um cristão. Possa a tua bondade, Senhor, estendendo-se sobre ele, induzi-lo a alimentar melhores sentimentos para comigo. Bons espíritos, inspirai-me o esquecimento do mal e a lembrança do bem, que nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de lhe retribuir o mal com outro mal me entrem no coração, porquanto o ódio e a vingança só são próprios dos espíritos maus, encarnados e desencarnados. Pronto esteja eu, ao contrário, a lhe estender mão fraterna, a lhe pagar com o bem o mal e a auxiliá-lo se estiver ao meu alcance. Desejo, para experimentar a sinceridade do que digo, que ocasião se me apresente de lhe ser útil, mas, sobretudo, ó meu Deus, preserva-me de fazê-lo por orgulho ou ostentação, abatendo-o com uma generosidade humilhante, o que me acarretaria a perda do fruto da minha ação. Pois nesse caso eu mereceria me fossem aplicadas estas palavras do Cristo: já recebeste a tua recompensa. Agradeço a atenção. Sejam com Deus.